Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Miriam. Hoje eu vou apresentar as ideias, tá? Do livro, afinal, O que os bebês fazem no berçário, né? De Paulo Freire. Esse livro, ele vai trazer algumas discussões, né? Sobre o tratamento, sobre a questão pedagógica, sobre a questão do currículo, né? Para os bebês no berçário. Então, a gente vai tratar aqui do livro somente dos capítulos 1 e 2. Bom, então esse livro, ele é fruto, né, de uma pesquisa, e aí o autor, ele inicia o livro já trazendo uma citação de Contreras e Lara. Então, eu trouxe aqui na primeira página, tá? Para iniciar a nossa aula, essa citação que eu vou estar lendo aí para a gente poder, então, fazer uma breve reflexão. Então, vamos lá. Então, Contreras e Lara diz o seguinte: é a experiência que nos imprime a necessidade de repensar, de voltar para as ideias que tínhamos sobre as coisas, porque justamente o que nos mostra a experiência é a insuficiência ou a insatisfação de nosso modo anterior de pensar. A necessidade da experiência e de parar-se nela, naquilo que nos provoca, se converte em uma origem e um caminho para a investigação. Se é que consideramos a investigação parceira do pensamento e não somente um procedimento, um esquema de atuação que gera por si mesmo seus próprios resultados. Então, nessa citação aqui, né, o autor ele já traz uma reflexão sobre a questão ali da importância no caso da pesquisa, né? Porque o livro ele foi originado, né, de uma pesquisa acadêmica. E, na verdade, nos dias, no cotidiano da escola, a gente também acaba trazendo ali mudanças, né, de acordo com a maneira que a gente repensa, né, a respeito da insatisfação da nossa experiência. Então, o autor, dentro dessa pesquisa, ele traz aí como pauta principal a educação infantil, tá? Então, eu vou estar grifando aqui algumas palavras, alguns apontamentos importantes que esses dois capítulos, né, vai trazer para essa reflexão, tá? E dentro dessa pesquisa, ele traz a questão aí de um conceito, né, tratando o contexto histórico, né, tentando compreender aí o que esse conceito histórico ele pode nos ajudar na prática pedagógica, né, pensando na questão aí, em especial as pedagogias, né, referente aí à pequena infância. E aí ele começa então dizendo que ao longo, né, ao longo dos tempos, a educação infantil ela vem representando aí importantes, diferentes funções aí para a sociedade, principalmente aí para os adultos e crianças, né, desta instituição a qual aí ele fez a pesquisa. E aí se a gente for fazer um paralelo entre a questão da pesquisa, entre a questão do espaço escolar, a gente também percebe, né, essa importância, essa significação a respeito da função aí da escola, da educação infantil para a sociedade. Por quê? Porque é nesse espaço escolar, nessa instituição, que a gente tem que pensar para as crianças a questão da importância do cuidado, né? A questão da importância de como desenvolver a socialização nessas crianças, além de pensar na questão também da aprendizagem. E conforme o autor nos traz, pensando na questão do cuidado, da socialização e da aprendizagem, né, nas últimas décadas, tá, os diversos segmentos aí da sociedade têm voltado suas atenções para as necessidades das crianças em contextos de vida coletiva. Quando a gente fala nessa questão da vida coletiva, a gente está pensando na questão do espaço, né, social, o primeiro espaço social que a criança se adentra, que é a escola, né, a educação infantil.
No último século, tá, a vida das crianças, ela foi afetada pela entrada aí da mulher ao mundo do trabalho, né? O que provocou mudanças na sociedade. Então, comecem a refletir a importância, né, da educação infantil, da escola, das instituições, né, para o desenvolvimento intelectual, social, afetivo, né, psíquico das crianças, visto que as mães, né, hoje, elas estão o quê? Ao mesmo tempo no mundo do trabalho e também voltados aí para a maternidade. Inclusive, a gente já discutiu, né? Tem a aula ali da maternagem, né? Que nós falamos a respeito da maternagem insólita, né? Algo que hoje a maternidade ela traz aí tanto a questão, né? Dos momentos maravilhosos também como os momentos aí de conflitos. Então, neste livro, nesses 2 capítulos, o autor foca, né? Foque, ele vai pensar na questão das tarefas do educar e cuidar, tá? Que antes elas eram da esfera privada, né? Então nós não tínhamos antes da LDB ali a educação infantil, ela não fazia parte da educação básica, né? Então acabava sendo aí uma responsabilidade esse contexto de educar e cuidar de uma esfera privada, né? E passa, então, para com uma incumbência aí do setor público. E aí, Fock, ele traz outros pesquisadores, assim como Kuhlman, Barbosa, né, para poder afirmar que a partir da década de 70, a educação das crianças com idade entre 0 e 6 anos, ela ganha um novo status, né, tanto na questão aí social, na questão política e até das teorias educacionais. E aí, com esse novo status, né, da educação infantil, a gente tem o quê? A gente tem um avanço, né, no que diz respeito aí a creches, a pré-escolas, né, trazendo aí outras dimensões em relações à busca dos direitos, né, a questão das lutas e militâncias realizadas pelas mães, pelas mulheres, pelos sindicatos feministas da época. E aí o autor, né, trazendo essa discussão baseada em Barbosa, Kuhlman e Rocha, ele coloca que essa oferta desencadeou mudanças importantes no cenário educacional, como, por exemplo, ele faz menção à educação infantil, né, definida aí na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394/96, né, como eu já havia aqui comentado. Então, lá aparece, né, como um direito, como a primeira etapa da educação básica, e não mais, né, subordinada às demais etapas. Então, ela ganha o quê? Ela ganha a sua notoriedade, ela ganha a sua importância. Então, por essa razão, né, a educação infantil, como primeira etapa, né, da educação básica, começa, então, discussões, né, apostas sobre a contribuição que a escola de educação infantil pode, então, oferecer às famílias, né, e especialmente às crianças. Assim como também amplia os desafios que tanto as esferas políticas, assim como a sociedade, ela enfrenta, né? No caso, a falta de vagas para as famílias, para o poder público, né? A incumbência, a responsabilidade de ampliar essa oferta de vagas, refletir e pensar, né, como aplicar as políticas públicas para essa etapa, visto que a partir da LDB ela se torna, então, obrigatória, né, a educação infantil, e talvez algo assim muito, muito importante que o autor Fock nos coloca é a questão da dimensão da qualidade na educação infantil. Então, ela é vista como uma educação, né, que tem como objetivo cuidar e educar, né, visto que a definição do que é qualidade ela é constituída a partir de contextos, né? De contextos políticos e sociais. E aí, neste ponto, quando se trata de crianças com idade menor de 3 anos,
Nota-se o quê? Que o acesso destas à escola tem ocorrido cada vez mais cedo, né? O que vai influenciar em diversas questões, como a questão da infraestrutura, né? Questão do tempo e do perfil de profissionais, né? Ou seja, como os professores estão preparados para receber essas crianças na escola, garantindo um currículo ali, pensando num currículo, numa dimensão de qualidade na educação infantil. Enfim, esses aspectos colocados, né, conforme aí o autor, ele coloca que reivindicam a elaboração de pedagogias, né, de pedagogias, de currículo, ou até práticas pedagógicas, né, que atendam a esta especificidade, ou seja, a educação infantil, e que possam oferecer condições para que as crianças, né, possam criar hipóteses, experimentar, dar sentido para o mundo, né? Lembrando que as crianças, elas não são seres passivos, né? Elas são seres ativos. São pessoas que pensam, que refletem, né? E o que a gente precisa fazer? Ter um currículo ali, um currículo que seja interessante para aqueles alunos, um espaço, né? Um olhar ali para aquele espaço que seja um espaço que abra aí possibilidades. Então, nesse ponto, quando se trata de crianças com idade menor de 3 anos, nota que esse acesso ele tem ocorrido o quê? Cada vez mais cedo. Por quê? Porque as mães, elas trabalham, né? Porém, vai se chocar a questão ali de conflitos, né? Com a questão ali de infraestrutura, de tempo e de perfil profissional, certo? Então, o que o autor ele deixa aqui bem claro é a questão dos aspectos que vão reivindicar o que é a elaboração de pedagogias que possam atender, né, as necessidades, as demandas, né, as especificidades dessa faixa etária na educação infantil. E aí, o autor vai trazer, tá, de acordo com documentos aí federais, ele chama de triângulo funcional da creche, tá? Que destaca as funções da creche como uma função aí, ela tem funções, né, sociais, políticas e pedagógicas. Então, a gente tem que pensar nesses 3 itens, tá? A educação infantil tem como função social, política, pedagógica, ok? E aí, o que seria a questão aí da função social? A função social, ela vai passar pela questão do acolhimento, né? Para educar e cuidar. Então, vamos grifar aí, ó, função social, a questão do acolher. Vou voltar aqui na minha canetinha, que ela falhou. Só um minuto. Então, a questão do acolher para educar e cuidar, né? E esse acolher do educar e cuidar, ela tem que ser o quê? Compartilhado, né? Com as famílias, né? Enfim, a função política de contribuir para que meninos e meninas usufruam dos direitos. Então, a questão política aí, ela já vai passar pelas questões dos direitos, né, sociais e políticos, os quais todos possam ter o direito de participar para a formação da cidadania. Então, quando a gente fala em cidadania aqui, ela já aparece em todas as etapas da educação básica, inclusive na primeira etapa, que é a educação infantil. Então, função social, acolher, a função política vai passar pela questão dos direitos e a função pedagógica, né? Onde vai passar pela questão do currículo, dos saberes, né? Então, o que é nos colocado é que precisa haver essa articulação entre essas 3 funções para que possa ser garantido que o bem-estar das crianças, né? Tanto das crianças quanto a questão dos profissionais e da família.
Então, sempre pensar junto, né? Criança, profissional, família. Então, a escola de educação infantil ela é desenhada neste estudo como contextos de vida coletiva. Então, pensar também, uma outra palavra bem interessante que aparece em vários autores, essa questão do coletivo, tá? Então, essa escola da educação infantil, ela vem sendo reinventada aí desde o século XX, né, para se tornarem o quê? Colaboradoras dos homens e das mulheres contemporâneos na educação e no cuidado das crianças. Então, é o que seria esses homens, né, e mulheres contemporâneos. Hoje nós temos as demandas, né, as necessidades. Hoje, o cuidador, o pai, a mãe, enfim, eles não ficam diretamente com a criança. A criança ela tem um espaço institucional, onde também vai ser o quê? Vai ser desenvolvido, né, todas as suas capacidades, junto com quem? Com a família, com os profissionais da educação. Então, tem que ter a articulação das funções, tá? Entre a função social, política, pedagógica, a questão da família também. E aí, o autor ele vai trazer a forma como esses estabelecimentos eles foram organizados, né? Demonstram que sua função vai além de se situar apenas enquanto lugar para as aprendizagens, né, das crianças, mas também se estabelece por sua natureza pública e de vida coletiva. E aí a gente vai pensar a questão dos vínculos, né? Também dos vínculos afetivos, né? Que devem ter entre crianças e instituições. E talvez a experiência de vida coletiva em um ambiente de respeito, diálogo e participação possa oferecer para as crianças um modo de ser e estar que encaminha para as relações mais democráticas, né? Além de contribuir para uma sociedade mais solidária e, portanto, sustentável. Então, aqui a gente já está falando que há necessidade, né, desse ambiente coletivo, né, se desenvolva o quê? Uma vida mais sustentáveis, mas pensando na questão aí do diálogo, da participação das crianças, tá? Então, a gente já tem um documento federal que está aí apontando para esses caminhos na educação infantil. E aí o autor, né, nos remete que em relação aí a essa modalidade de experiência está não só para a constituição de um espaço de participação, como também para a vida coletiva, como meio de aprendizagem que se dá com o outro e que também é mediada pelo exercício coletivo. Então, o que seria esse exercício coletivo, né? Na verdade, as crianças elas vão aprender com o ambiente, ela vai aprender crianças, né? Crianças com professores. E aí, o documento vai trazer crianças, esse coletivo, aprendizagem que será desenvolvida com crianças, com professores, auxiliares, coordenação e famílias. E por contextos aí de vida coletiva, ele também busca inspiração na etimologia das palavras, né? Então, coletivo, a ideia de junto, né? Ou seja, construir junto, tecer junto, né? Reunir, colher junto. Então, essa palavra coletivo, ela está muito presente aí em todos os autores que trazem aí o tema sobre o espaço, né, de desenvolvimento coletivo da educação infantil. Então, a escola, enquanto contexto de vida coletiva, é compreendida como um lugar da vida, tecido por vários fios juntos, né? Constituído pela ação do eu, né? A gente pode pensar na criança com o outro e do outro, né? E do outro com o outro, ou seja, da criança com a criança, da criança com o professor, né? E se supõe estar em contínuo exercício de construção. Então, em todo processo, né? Então, quando a gente pensa em exercício contínuo,
Eu estou me referindo à questão de pensar essa construção, né? Esse contexto coletivo no decorrer do processo educacional, tá? Então, juntos, eles colhem e acolhem aprendizagens e descobertas sobre si, sobre outros e sobre o mundo. Então, através dessa abordagem aí, que foca e coloca sensível, respeitosa com as crianças, ele nos guia por uma jornada de descoberta, né? Ele revela a riqueza das experiências vividas pelos bebês no berçário. Então, o livro ele vai trazer bastante experiência, né, de crianças aí, no espaço, do berçário, coloca a reflexão dos professores, né, sobre essa importância, né, dessa construção coletiva, né, junto, preparando o espaço, preparando a atividade pedagógica, enfim. Então, ele destaca a importância da comunicação, como que se dá essa comunicação com as crianças, né, da autonomia, do saber fazer dos bebês, demonstrando que eles são capazes de interagir e de se expressar mesmo antes de adquirirem a fala. Então, no berçário, os bebês são inseridos em um ambiente coletivo, onde têm a oportunidade de conviver e interagir com seus pais. E isso tudo vai ser promovido através do quê? Das atividades propostas, né, pelos professores. Então, essa vivência em grupo promove o desenvolvimento social e emocional dos bebês, pois eles aprendem a compartilhar, a colaborar, a se relacionar com os outros. E Fock nos mostra como os bebês constroem laços afetivos e estabelecem relações, né, de cuidado mútuo, desenvolvendo habilidades essenciais para a vida em sociedade. Então, o desenvolvimento das habilidades, tá, elas iniciam nos primeiros anos aí na educação infantil. Então, o autor ele vai também destacar, ele vai defender, né, a questão de um trabalho para que seja desenvolvido a autonomia, né, dos bebês no berçário, e ele convida para uma reflexão sobre repensar o papel do adulto, né, nesse contexto aí da educação infantil, né, encorajando-os a oferecer às crianças oportunidades de explorar, experimentar e tomar decisões por si mesmas. Ressalta que ao permitir que os bebês sejam protagonistas de suas próprias experiências, estamos contribuindo para o seu desenvolvimento integral. Então, é através das atividades o quê? Intencionais, né? Que eu vou pensar para oferecer para as crianças. Aborda o saber fazer dos bebês, né? Ou seja, ele vai falar das habilidades e competências que eles vão desenvolver por meio do quê? Das interações e explorações. Quem que vai permitir essa interação aqui na educação infantil? Interações e explorações? Os professores, não é? Então, o Fock trazendo nessa reflexão. E ele nos mostra como os bebês aprendem a manipular objetos, né? E aí tem aquela questão do saber heurístico, né? A questão dos brinquedos construídos, né? Eles aprendem a se locomover, a comunicar, se resolver problemas, né? Então, por exemplo, como que eu faço, né, para a criança, na educação infantil, ter a interação, explorar o brinquedo, resolver uma dificuldade ali, de repente, para até poder tocar no brinquedo, né? Então, isso é pensado na questão da resolução de problemas, revelando a incrível capacidade de aprendizado e adaptação que possuem desde os primeiros meses de vida, né? Então, o que precisa ser pensado aí na educação infantil? Para que haja aí uma exploração, eu preciso do quê? Eu preciso pensar, né, nas atividades ali pedagógicas que vai ser oferecido. Afinal, o que os bebês fazem no berçário, né, que é o título do livro. Então, é um convite para refletirmos sobre a importância
de valorizar e respeitar a individualidade e as potencialidades dos bebês. Então, essa obra, ela vai convidar professores, né, principalmente educadores, a enxergar os bebês como seres ativos, competentes, capazes de construir o próprio conhecimento, tá? Então, e aí ele convida a repensar o quê? Sobre as práticas pedagógicas, né? E a construir um ambiente educativo mais acolhedor, inclusivo e respeitoso para os bebês. Então, quando falando essa questão aqui do respeitoso, é refletir e repensar a respeito de que cada um tem o seu tempo, né, de aprendizagem. Não são todos que vão aprender ao mesmo tempo. E situar a ideia de criança de não mais de alunos em contextos de vidas coletivas, né, provoca reivindicações relativas. Primeiro, então, respeito à individualidade, né? Então, as pessoas não são iguais. Então, ele é contra a questão da homogeneização, ou seja, todos do mesmo parâmetro, tá? A possibilidade de construir um espaço no qual adultos e crianças habitem e, desse modo, para as culturas infantis e adultos convergirem, deixando de lado o caráter dominante do adulto sobre a criança. Então, caráter dominante não é bom ter esse caráter dominante do adulto para a criança. Ela tem que ter o quê? Ela tem que ter também um espaço que ela consiga desenvolver as suas competências. A dimensão humana que reside sobre a ideia de criança que chega ao mundo a partir dessa imagem, que declaramos nossos princípios éticos em relação às crianças, ou seja, definimos qual é o ponto de encontro entre o nosso discurso e nossa prática para e com as crianças. Então, desta forma, ele diz, né, é o cimento sobre o qual temos que sustentar todo o projeto educativo, ou seja, respeito da individualidade, deixar de lado o caráter dominante e pensar na questão ali dos princípios, né, éticos em relação às crianças. Vamos lá, continuando. Outro aspecto, né, que compõe especificamente das pedagogias para a pesquisa, né, para a pequena infância, no contexto de vida coletivo, trata de refletir sobre os locais nos quais as crianças e adultos se encontram e convivem diariamente, grande parte do seu tempo, que deixam de ser salas de aula e se tornam salas referências ou unidades de vidas. Então, aqui, nessa questão, ele está citando aqui Apple e Miriam David, né? Ou Miriam Davi, quando fala a respeito de pensar não na questão simplesmente de uma sala de aula, mas que aquilo se torne como salas de referências, onde a criança ela tem um espaço explorativo, tá? Entre outros aí, ele traz Bondioli, onde ele diz que é importante destacar os espaços habitados pelas crianças e pelos adultos, né? Que precisam aqui assumir significados particulares, tá? Daquilo que os difere de outros espaços, como também da natureza que o constitui e de sua função social. Ou seja, o que aquele espaço ele pode colaborar para a aprendizagem do aluno. Então, o ambiente referência de um grupo qualifica a sua pertinência, ou seja, pertencimento, né? E como que é vivenciado como espaço próprio, que deve ser defendido de estranhos ou que deve ser aberto a eventuais hóspedes. Então, que tipo de espaço ali que a gente precisa repensar para a educação infantil? Vamos lá. A relação entre o cuidado e a educação, a nutrição, higiene, sono, as diferenças sociais, econômicas, culturais, né, das diversas infâncias, a relação com as famílias, as relações entre os adultos, crianças que não falam, não andam e necessitam estabelecer outras formas
não verbais, não convencionais, de comunicação, as relações entre adultos, crianças pequenas na escola, na esfera pública, né? O brinquedo e o jogo. Então, tem que se pensar também nesses diferentes aspectos, né? Para poder atender aí todas as demandas. E também a questão de temas, né? Que poderão ser ali pensado na educação infantil, né? Temas gerais da cultura contemporânea, levadas aí para as pedagogias para a pequena infância. Então, devem se dar importância para a reflexão sobre os contextos como gênero, cidadania, raça, relações educativas com as comunidades, religião, classes sociais, globalização e as que influenciam de modo incisivo as questões à educação da pequena infância. Então, o autor também vai trazer uma reflexão sobre a palavra didática, né? Que vem de origem grega e traz ali os sentidos de apto para ensinar, ou seja, a arte de ensinar. Então, faz parte aí da pedagogia e se ocupa de colocar em prática as teorias pedagógicas. Então, de que forma que é realizada essa didática, né? Dentro da educação infantil. E aí, o autor, né, Fock, ele vai trazer também outros autores para defender a questão da didática. Então, eu trouxe aqui da Wole e Rinaldi, que vão falar de uma nova didática para a educação infantil, ou seja, uma didática participativa, uma didática com procedimentos e processos que podem ser comunicados e compartilhados. No entanto, conforme afirma Soares, ao tentar negar sua condição histórica, também estaria sendo negada a própria disciplina, podendo cair no perigo de transformar a revisão da didática em mera invasão de outras áreas. A atualização do contexto do fazer educativo se dão através da projetazione. Projetazione, ela já vem, né, de uma discussão, inclusive pensada já na escola ali de Emílio Régio, né? Mas é um termo praticamente que ela não tem uma equivalência para o português, mas que se refere da ideia de planejamento, ou seja, precisa o quê? Ser planejado, ser pensado numa prática pedagógica, pensado num currículo onde tem a visão dos professores, né? E também um currículo que tenha interesse para os alunos, tá? Então, ele traz ali o que se trata, né, a respeito de projetazione, né? Então, projetar, planejar, né, o qual se trata de uma escolha cultural que evidencia a criança a partir da própria criança. Portanto, a partir da ideia do seu próprio tempo e de sua forma particular de interrogar o mundo. Então, pensar na questão de pensar numa experiência, né? Pensar ali numa didática, numa maneira de fazer, de desenvolver um currículo onde a gente tem presentes as necessidades dos alunos. E aí onde possa ser acompanhados percursos, né? Ou seja, ele fala a respeito de dar vida, né, às diferentes experiências. E aí, para concluir, né, o autor, ele traz outros teóricos, né, ele aborda toda essa defesa que ele traz aqui da educação infantil, principalmente em relacionado aos bebês. Então, ele se refere, né, a Logos Malaguzzi, a questão de M. Pickler e Brunner, né? Então, diz o seguinte, ó, escolher autores que têm como pano de fundo no seu trabalho a crença na criança ativa e capaz. Então, o autor ele vai resumir, né, que ele tem esses autores com pano de fundo e que eles defendem essa criança ativa, que essa criança que é capaz. E esses autores, eles trazem ali como ponto de partida a experiência educativa concreta, tá?
E essas experiências educativas concretas, elas foram trazidas de acordo com experiências vividas em outros locais, né? Por exemplo, como a escola Reggio Emilia, lá na Itália, né? A, a Pickler, com o Instituto lá LOXI, em Budapeste, na Hungria, né? Onde também comentamos já na aula anterior a respeito de um espaço LOXI, né? Esse Instituto LOXI, né? Que ele tinha como função de acolher as crianças, e também ele traz aí a ideia de Brunner, onde Brunner defende, né, que para ir a campo nos estudos com crianças em contexto de vida real, o que sem dúvida potencializa seu trabalho. Então, essa experiência, né, que o FOC traz, ela foi baseada, né, em escola de educação infantil, mas porém amparada dentro de trabalhos e de estudos da pedagogia, ou seja, de acontecimentos concretos, tá? Então, o fato de serem pedagogos da infância, né? Brunner, ao mesmo tempo, uma das inspirações técnicas de Malaguzzi, assim como o apreciador desses trabalhos, os dois vão trazer importantes contribuições para refletir e pensar no contexto educativos, tá? Embora Pickler não apareça na lista dos pedagogos da infância, suas referências advindas da pedagogia e a importância dos estudos dessa pediatra. Então, Amy Pickler, né, ela, uma pediatra que também colaborou muito para a construção aí das especificidades do Estatuto das Pedagogias para a Primeira Infância. Inclusive, tem o livro, né, que nós também retratamos já da maternidade insólita, que vai falar a respeito, né, e eu trago a respeito aí dessa metodologia Pickler, pensada na questão de ter o acolhimento, né, de pensar no desenvolvimento aí dos laços, né, afetivos. E, por último, pensar nesses estudos interdisciplinares. Então, tanto Pickler quanto Malaguzzi e Brunner, né, desculpa, eles realizam, eles ampliam as possibilidades de olhar para os bebês como, né, indivíduos, sujeitos, né, que têm competências e que eles não precisam, né? Eles precisam de espaços inovadores, né? E não precisam o quê? Para mostrar as suas competências, desenvolver as suas competências, de algo como um comando, né? Só realiza aquilo que o adulto pede, mas ele precisa, sim, de um espaço que seja um espaço inovador, um espaço que tenha e traga possibilidades para que as crianças possam ali mostrar e desenvolver as suas habilidades, ok? Então, é isso, pessoal, e até a próxima aula.